Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, e para a realização da nossa live, eu agradeço primeiramente ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também à Funjop, pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. A cada semana, nós convidamos um artista de relevância nacional que esteja, de alguma forma, ligado à nossa orquestra. Hoje nós temos aqui, como convidado, uma personalidade da música paraibana. Ele transita com propriedade entre a música clássica e a música popular. Ele é produtor musical, arranjador e contrabaixista de orquestra e popular. Seja muito bem-vindo, meu amigo Sérgio Galo. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite para a Funjop e essa equipe maravilhosa, maestro. Um abração. Tamo aí. Ok, Sérgio, grande prazer tê-lo. Muito obrigado por estar colaborando com a gente aqui. Nós também teremos o prazer de ter a participação de dois membros muito importantes da Orquestra Sinfônica Municipal e que, além de serem músicos da orquestra, têm muita experiência na área da música popular. Os dois são trompetistas da nossa orquestra, o Emanuel Araújo e o Wellington Dino de Lima, que já teve aqui na nossa live, o Índio. Sejam os dois muito bem-vindos também. Eu queria primeiro, então, vamos começar então com o Wellington, que é novo aqui na live, né? O Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho de você para que o público conheça. Enfim, quem não conhece, eu sei que você é um cara muito conhecido, principalmente no período de carnaval, né? Enfim, a gente ouve muita história aí, e com teus arranjos maravilhosos. Fala um pouquinho de você aí. O Wellington, sei eu, né, Bromeste? E eu falei Wellington. Falou Wellington, isso. Então, se eu falei o Wellington, eu falei o Wellington e pensei Emanuel, porque eu pensei, o Índio já esteve aqui, né? Não vou deixar o Índio ser tão fominha assim, né? Mas já que eu chamei, já falei, então tá bom, a gente vai ouvir agora o Índio, que é o nosso trompetista da orquestra também, e o Emanuel vai ficar só ouvindo, aguardando a vez dele, e aí eu estou esperando com muita vontade de ouvir o que ele tem para falar sobre ele, a gente quer conhecer ele também. Vai lá, Índio! Boa noite. Massa demais. Eu fico até feliz. Boa noite a todos. Boa noite, maestro. Obrigado pela oportunidade. Sérgio Galo aqui é referência, certo? Falar um pouco mais na frente sobre isso, porque essa referência. Mano, meu parceiro de naipe, tá aqui também. Massa demais. E eu fico até feliz, porque, rapaz, me trocar por mano, rapaz, eu tenho que ficar... Fiquei besta aqui, né? Mas o Wellington que me atrapalhou. Eu fico pensando o Índio, eu falo Wellington, eu não sei quem é. Então, pronto. Tranquilo. Porque meu apelido é Wellington, né? Aí o meu nome é que é Índio. Aí as pessoas confundem mesmo. Aí, normal. Tô brincando, pessoal. Meu nome é Wellington Dino de Lima. Meu apelido é Índio, mas as pessoas me conhecem por Índio nele. Eu sou pernambucano, natural da cidade do Cabo de Santo Agostinho, litoral sul, tem praias aqui. É dentro da região metropolitana de Recife, então tem muitas pessoas que confundem. O Índio é de Recife. Não sou de Recife, sou do Cabo de Santo Agostinho. Depois de Recife, ainda tem outra cidade, que é Jaboatão dos Guararapes, para poder chegar em Cabo. Então, a gente tem aí uns 38 quilômetros de distância entre Recife e Cabo. Enfim, eu iniciei meus estudos musicais em banda marcial, certo? Dentro da família dos metais, geralmente temos pessoas que iniciam em banda de música, que é louvável. Acredito que nosso amigo Mano iniciou em banda de música. Ele tem muita coisa para contar sobre isso. Tem quem inicia particular, né? E tem quem inicia de banda marcial. Geralmente é assim. Eu iniciei de banda marcial, depois eu fui para a escola de música daqui da minha cidade, depois fui para o Recife, centro do Recife. E em 2011 fui para João Pessoa, onde eu estudei licenciatura. Dentro do curso de licenciatura, eu entrei na orquestra municipal, a qual a gente faz parte, o maestro aqui, né? É o maestro da nossa orquestra, que antes era orquestra de câmara, aí ela se transformou na orquestra municipal, né? Então, eu fiz parte também dessa transição aí, e sou muito feliz por passar por esse momento de transição. E tive muitas experiências com orquestra. Dentro desse mesmo período aí, ainda na orquestra, eu fiz o curso de bacharelado e, posteriormente, eu fiz mestrado, que terminei em 2019, o meu curso de mestrado. E
Tive algumas experiências nisso aí, né? Toda a minha pesquisa foi voltada sempre para performance e com um gostinho um pouquinho sobre tecnologia. Então, desde a licenciatura, eu falei um pouco de tecnologia, o uso das tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem. No mestrado, a minha pesquisa, ela teve um cunho maior ainda, que aí eu fiz uma pesquisa de campo, e aí eu falei sobre o ensino, a prática do trompete, né, o ensino do trompete não presencial. E aí eu fiz trabalho de áudio e vídeo dentro dessa pesquisa, né, pegando métodos que já existem e transformando ele para o ensino não presencial, que seria vídeos, né? Então, trabalhei um pouco com áudio e vídeo. Acredito muito que eu estar aqui nessa live não é por nada, certo? Já é a segunda vez que eu estou, ou seja, eu estou repetindo aqui, e para mim é massa participar dessa live, mas o porquê que eu estou aqui é justamente por isso, porque eu já venho trabalhando com áudio e vídeo, né? E temos nosso convidado aqui, que além de músico, como o Maestro falou, músico clássico e popular, ele é produtor musical. Então ele vai ter muita coisa para falar e eu vou perguntar muita coisa para ele. Então, assim, aí nessa carreira aí, nesse tempo, mas eu estou falando muito, porque quanto tempo eu tenho? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Se eu deixar eu falar, eu vou Você falar. tem o tempo que você quiser. Então Depende eu da sua vou. imaginação. Tá bom. Eu vou tentar concluir aqui. Eu estou resumindo tudo para ter um panorama Não, de é quem é importante, o inclusive, você índio. falar do seu trabalho que você faz com áudio e vídeo, porque Massa. o Índio salvou a orquestra várias vezes agora nessa pandemia, né? Ele fez coisas para a gente, trabalhou, fez vídeos maravilhosos. Sem ele, nós estaríamos realmente enfim, com problemas. Então, Massa. Índio, Então eu pode vou fazer a fazer só um. propaganda aí. Beleza. Vou fazer um guincho, porque eu cheguei até aí, né? Então, na minha pesquisa, na última pesquisa que eu fiz, acadêmica, que foi de mestrado, eu utilizei de aparelhos tecnológicos digitais, de áudio e vídeo. Não foram grandes aparelhos como o nosso convidado, Sérgio Galo, possui e utiliza. Mas, assim, foram aparelhos que me serviram para fazer pesquisa, né? Como um gravador digital profissional, onde grava bem o áudio, e uma câmera filmadora. Pronto. Fiz isso. E uma placa de áudio pequena, Focusrite 2 e 2, dois canais. E um computador, né? Quando eu terminei minha pesquisa, eu fiz, peraí, o que é que eu vou fazer com esse material? Eu comecei a gravar os amigos que estavam terminando o curso ou fazendo provas dentro da disciplina de performance. E aí eu vi que, peraí, tá dando certo, tá massa. É tanto que, quando eu solei com a orquestra, que foi o Neruda, né? Eu solei em 2019, eu contratei uma pessoa para gravar, né, a minha performance. E eu tinha já o material, eu fiz, eu vou contratar, porque não dá para eu ir lá, apertar o REC, montar todo o material. Eu estou no camarim, né, esperando o momento para tocar, mas fiquei com o coração na mão. Poxa, eu vou gastar uma grana aqui, mas vale a pena. Aí contratei um colega profissional, ele fez a gravação, né? E depois eu pensei assim, caramba, eu podia ter feito, o que é que eu posso fazer com esse material? Pronto, aí foi aí que eu comecei a gravar. Aí teve a pandemia. Eu já vinha gravando um pouco, recitais de colegas, concerto com orquestra, né? Tanto com a orquestra nossa, eu pedia para alguém usar meu material e ele estava depois, como também a Orquestra Sinfônica da Paraíba também, e grupos de câmara pequeno de metais também. E aqui em Pernambuco também. Aí o que acontece? Entrou a pandemia, né? E aí eu pensei em fazer essas edições. Eu comecei com minhas edições próprias, fazendo um home video, gravando, dueto, fazia até quarteto de trompete, eu mesmo tocando os 4 trompetes, trecho de orquestra e tal. Aí a galera, Índio, como é que tu faz isso? Faz para mim. Aí eu fui fazendo. Aí ficou uma coisa que foi ficando profissional, né? Se profissionalizando, porque a partir do momento que eu ia tendo a carga horária de trabalho, eu cobrava por isso. E aí ficou profissional. E aí teve a orquestra. O maestro entrou em contato, porque viu os trabalhos que eu vinha fazendo, junto com o professor Samuel, e aí foi aquela coisa, né? Vai crescendo, a engrenagem vai se formando. E aí eu fiz o primeiro trabalho da orquestra, né? E aí depois a gente fez o segundo junto e foi massa, todo mundo gostou, cada um gravou em sua casa. Tem um processo aí de produção que é bem denso, né? Cada um tem uma forma de gravar, cada um tem um material específico para gravar, e tem problemas de áudio, de vídeo, iluminação, posicionamento, se vai segurar o celular assim, na vertical, ou se vai segurar na horizontal, enfim. É uma experiência muito boa, eu aprendi bastante com isso. Além disso aí, dentro da pandemia ainda, eu vim comprando material pela internet, comprando com colegas que estavam vendendo, fui crescendo, fiz o meu home studio, né? E estou aprendendo. Entrei num curso também de áudio.
para não ficar parado nessa coisa de pandemia, né? Tudo online mesmo. E aí o negócio está andando, está caminhando, né? Tem alguns trabalhos para terminar. Teve essa coisa agora do incentivo, né? Incentivo de artistas cultural, que é a Lei Aldir Blanc. Isso foi uma coisa muito boa, que fomentou bastante, está fomentando muitos artistas. Eu participei de algumas, fazendo lives, produção de lives. E aí, dentro da produção de lives, você trabalha o áudio e vídeo e processamento de computador, placa de captura de vídeo, essas coisas, né? Trabalhei nisso e fiz também produções de gravar, editar e estrear aquele vídeo ali. Então, fiz com grupos, fiz com artistas que cantam solo, voz e violão, e assim, um pouquinho de cada um. Eu acho que eu resumi bastante aqui. Eu acho que eu não quero tirar o tempo aqui de nossos colegas, não. Viu, Maestro? Não, o que você está falando é uma coisa que, claro. na verdade, tem a ver com o momento que a gente está passando e que tem nos ajudado muito. Nos ajudado. Aliás, falar em ajudar muito, um cara que nos ajudou pra caramba, me salvou várias vezes com os arranjos dele, é o nosso Emanuel aqui. Emanuel, enfim, desde que eu me conheço na orquestra, eu tenho sido salvo por ele. De vez em quando ele dá uma sumida, assim, mas quando a gente consegue achar ele, é uma maravilha. Emanuel, fala um pouquinho de você aí. Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, amigos já de algumas datas, e o que me orgulha muito, né? Então, eu sou natural de uma cidade também do interior de Pernambuco, que é Condado, fica não muito distante de João Pessoa, mas dá uns 60 e poucos quilômetros. Então, lá eu comecei a estudar música sem nem saber o que estava fazendo. Eu comecei com meu pai. Meu pai é músico, meu irmão também. Então, começou com uma brincadeira de criança, né? Meu primo também, e eu participei muito dessa educação musical do meu irmão e do meu primo. E quando eu percebi, já estava dentro do meio. E depois, fui para a banda de música Filarmônica 28 de Junho, que é uma banda de música lá da minha cidade, que ela esse ano completa 116 anos. Então, tem uma história bem longa e uma tradição de formar muitos músicos, né? Antes da nossa geração, esses músicos todos iam para as Forças Armadas, mas a partir da geração do meu irmão, começaram a vir aqui para a universidade, fazer curso superior e, concomitantemente, participar das orquestras, né? Começar na orquestra jovem. Meu irmão fez alguns cachês na antiga orquestra de câmara, e em 2015 eu comecei a participar da orquestra, já a Orquestra Sinfônica Municipal, né? Fiz um concerto ou outro antes, mas o contrato mesmo foi em 2015. E já antes disso, né, na banda ainda, foi que eu comecei, por causa do meu pai, a fazer arranjos, né? Comecei porque precisava, tinha 2 grupos de câmara lá na banda, que não tinha arranjos. Aí eu, sem saber o que estava fazendo, botei uma melodia lá e fui orquestrar mesmo, sem saber. E eu sei que o pessoal gostou, só quem não gostou foi meu pai, que ele viu, leu a partitura e disse: "Ei, você está fazendo besteira". Aí me sentou e foi realmente me dar aula de harmonia, que eu não tinha nenhum conhecimento harmônico, né? Não toco nenhum instrumento harmônico até hoje, mas foi através dessas aulas do meu pai que tudo começou. E daí para frente é escutar um bocado, né, os arranjadores que a gente tem aqui na região, né, principalmente Maestro Duda, Maestro Clóvis Pereira, Maestro Guedes Peixoto, saudoso, alguns dos quais a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, mas que a grande aula nossa de arranjo é através desse povo, né? Escutar uma vez na vida, ver uma grade, entender o que é que eles fizeram na escrita, mas a principal coisa realmente é escutar, né? E tudo que a gente escuta vai servindo de laboratório para a gente aprender a melhorar nos arranjos e orquestrações. Então é isso. Então, nossa, olha, realmente, quem está nos ouvindo aqui, que não seja de João Pessoa, esse cara aqui é um grande arranjador. A gente chegou a fazer coisas assim, realmente arranjos que tiveram críticas de nome muito, muito grandes aí. E da música popular, ó, vale a pena. Depois, se quiser, você bota seu telefone embaixo para as futuras contratações. Mas vamos lá agora, então.
ao nosso convidado de honra. Boa noite, Sérgio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, galera. Vamos conversar a Então, conversa, fazer uma pequena música aqui, um começo aqui, para a gente se animar nessa pandemia. oi, isso é E novidade. fazer- Começa aí. O primeiro convidado que vai começar tocando. Vamos lá. Vou fazer um sonzinho aqui. Vamos lá, um esparojarezinho. Bravo! Bravo! E aí, então, escuta, como é que Obrigado, começou maestro. tudo? Essa live aqui é uma grande fofoca, né? A gente quer saber de tudo da sua vida. E eu queria... A primeira pergunta é o seguinte: começou com música popular ou com música erudita? Começou com música popular. É o seguinte, é aquela história, né? Eu sempre fui um cara que gostei sempre de regional, esse negócio sempre era o chorinho, né? Todo mundo que começa a ser músico, ele começa a batucar alguma coisa num barzinho, pega uma coisa lá, um tamborim, né? Fica aquela enrolada, né? E a gente tinha uns amigos novos, assim, 17 anos, 16, por aí, ia para lá, né? Tomar aquela cachaçinha, e aí ficava tirando aquela onda lá. Aí, lá onde eu moro, no Pedro Gondim, a gente tinha um grupo chamado Vibração, que a gente tocava todo final de semana nos barzinhos e tocava chorinho, aquela história, né? A Dona Irã Barbosa, o famoso pagode, né? Antigamente, né? Que realmente existia, né? E aí conheci o Glauco, né? O baterista, o mimoso, Nego Glauco, que é o Papi, né? E aí ele participou, a gente botou ele como baterista, a gente começou a crescer, né? Como banda, né? Aí mudou para Clipes da Bahia, botou o nome da banda, Clipes da Bahia, como se fosse um grupo da Bahia. E aí botou Glauco na história e Glauco me carregou para a Metalúrgica Filipeia, né? Que é a grande escola, assim, foi a grande escola de vários músicos de sopro, vários. E na Metalúrgica eu cheguei lá, não sabia ler, não sabia de nada, né? Eu tocava também com o Glauco, também com o Oscar Espínola, que era um guitarrista daqui na época, que a gente fazia projeto Pixinguinha, fazia o instrumental, né, paralelo. E aí, através da Metalúrgica, eu comecei a estudar no departamento de música, né? Com o finado João Gadeira, o saudoso, né? O saudoso João Gadeira, professor Silvério. Então, é uma equipe do departamento de música que a gente tem que tirar o chapéu para eles. E aí, estudei, conheci o professor Ross, comecei a estudar contrabaixo acústico, aí cheguei lá, pensava que já tocava, né? Tive um medo do instrumento, passei um mês com o instrumento, fugi dele, porque eu fazia engenharia mecânica na época, né? Vê aí como é que é a história, né? Não queria nem ser músico, fazia engenharia mecânica, e aí comecei a estudar contrabaixo. Quando cheguei lá no baixo acústico, Ave Maria, era outro instrumento, outra história, tive medo, assim, para afinar, para poder tocar, era outra história. Ave Maria, a disciplina, né? O professor Rossi pegava no pé, aí peguei e fugi. Aí depois vi que não conseguiria terminar a mecânica, né? Não tinha nada a ver com engenheiro mecânico, né? E aí ainda fez uns 4 anos de mecânica e aí resolvi fazer música. Aí realmente eu peguei no instrumento, preparei a peça, comecei a estudar, fiz o bacharelado e ao mesmo tempo as coisas foram acontecendo, né? Tivemos o governador Buriti, Isabel Buriti, que era irmã dele, a grande pianista, né? E aí ela abraçou, reformou a orquestra, fez a orquestra jovem.
E as coisas foram acontecendo no final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Chegou nos anos 90, né, a gente teve o Festival Internacional de Música com Eleazar de Carvalho, aí eu passei para a Sinfônica, e foi rolando, foi rolando. Aí você entrou na Sinfônica, nesse ano você entrou na Sinfônica. Entrei na Sinfônica, eu já entrei na Sinfônica jovem, acho que reformou em 89, por aí, 88, 89. E aí, da Sinfônica jovem, teve o Festival Internacional, aí passei para a Sinfônica, Orquestra Sinfônica, com Eleazar de Carvalho. E aí foi rolando. E também tocava paralelamente nos bares. Né? Tinha um bar Travessia aqui, tinha cantores, Capilé em Campina Grande. E aí você começa a virar músico, né, da noite e, ao mesmo tempo, músico de orquestra. E eu fui despertar para a gravação uns 4 anos, uns 3 anos, em 1993, 92, que assim, o mercado ele foi mudando. Antigamente, a gente, para gravar no estúdio, a gente vendia um carro para poder fazer as sessões. Ia para Recife, Somax, ou Estação do Som. Você tinha que... A produção era só gravação analógica, caríssimo, tudo, as fitas. E o mercado foi mudando. O mercado digital foi começando a chegar. Aí inventaram o ADAT. Na verdade, inventaram um gravadorzinho, tinha Fostex, Tascam, que era um gravadorzinho de fita cassete. Você gravava na fita cassete, e aí você virava a fita cassete em alta velocidade, né? Você gravava 3 músicas. Aí você gravava os 4 canais, gravava os quatro canais da fita ao mesmo tempo. Aí você gravava 2 canais, gravava os 3 canais e fazia uma mix desses 2 canais, bateria, para um DAT, para uma fita DAT, que era um gravador de 2 canais. Aí você fazia um tipo ping-pong. No próprio gravador você fazia também um ping-pong. Você passava de 3 para 2. Passava de 3 para 2, sempre deixava um canal vazio, e a gente conseguiria gravar legal, mais ou menos uns 10 canais, 8, fazendo ping-pong. Aí fiz alguns discos dessa história aí, rapaz. Opa, vou até mostrar aqui. Olha só. Olha, fiz até um disco no começo, esse disco de Júlio Charles, que já faleceu, que era um cantor de um Limousine, 58, era um grupo que fez sucesso nessa época aqui. E aí ele gravou um vinil comigo. Bota na frente para a gente ver, não dá para ver. Olha, isso aqui é Júlio Charles, que foi um dos primeiros que eu gravei. Que em fita cassete, 8 canais, chegava a 6 canais, 8, você ia fazendo ping-pong. Era vinil ainda na época, não começou o CD. Tinha Clementino Nis também, aí tem Rosildo Oliveira também. E aí foi passando, a gente também gravava em Recife, né? Tem a Orquestra do Maestro Flê Vilô, Milton Dornelas também, o Mandrágora de Milton Dornelas. Aí foi passando, aí chegou um tal de um gravador, sim, também tem Marlene Freire também. Marlene a gente gravou em Recife, né? Ainda foi isso foi o final do vinil. Aí começou a chegar a história do CD, né? História do CD. E aí também inventaram também um gravador digital de 8 canais. Tinha Tascam e Adato, sempre essas 2 marcas, né? Eu chegava aqui no Brasil, né? E era caro, mas aí barateou muito. Eu mesmo consegui comprar um gravador, aí trabalhava 6 meses, aí comprava outro gravador e consegui ir crescendo. Comprei uma mesa, tudo analógico. Juntava a mesa analógica com os gravadores digitais. Aí chegou em 16 canais. Aí já começamos a gravar disco de forró, CDs. Foi rolando. Eu também comecei a gravar algumas coisas lá na sala da orquestra, né? Gravei esse disco aqui que ninguém tem, Orquestra Sinfônica da Paraíba e Sivuca. Isso aqui, ó. Esse disco aqui. Foi você, então. E tem 2 músicas do Maestro Buriti. Isso são verdadeiras obras de arte, rapaz. Na época, com Sivuca, e Sivuca ainda estava no auge, mas é aqueles CDs, né? A gente tem um problema. Quando o mercado chegou e deu oportunidade muito para o mercado independente. As prefeituras começaram a FUNJOP começou a fazer a lei de incentivo,
o FMC, né? E o Estado começou também a fazer a lei de incentivo também para poder a produção de disco da Paraíba crescer. Só que a produção chegava, por exemplo, o mercado independente, ele chegou. Então, todo mundo gravou, mas esqueceram de uma coisa, de fazer a produção para o disco chegar no ouvido do povo, né? Que aí tinha a questão das rádios tocar música, que o pessoal não tinha essa produção de pagar as rádios para tocar. Era isso que as gravadoras faziam com os artistas antigamente, né? E a gente do mercado independente não tem isso. Mercado independente, a gente ganha um pedacinho ali que dá para fazer aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, a produção foi crescendo, e eu fui crescendo com ela, né? Fui crescendo, e gravei também alguns discos na época de a Filarmônica Norte e Nordeste, que a gente formou uma orquestra sinfônica aqui particular, com o Rafael Garcia, pegou todos os músicos da orquestra aqui, fez uma orquestra. A gente conseguiu durar uns 2 anos ainda. Genial. E chegamos a gravar esse disco. Esse disco é muito bom, esse disco da Orquestra Filarmônica. É um disco com repertório fantástico. E eu recomendo, quem não tiver, né, ele pode pegar ele e dar uma escutada. Eu quero e aí ouvir. também... Eu queria que você me mandasse uma hora dessa, eu quero ouvir. Me empresta o disco aí, se não sei se tem para comprar, ou se a gente não encontra é isso que eu estou falando. A gente tem a produção independente no Brasil, eu acho que no mundo também, ela pecou porque todo mundo tinha produção para gravar 1.000 cópias. Exato. Só que essas 1.000 cópias não tinham uma desova, vamos dizer assim, uma distribuição. Não existia. Os artistas não tinham a gravadora para poder botar no mercado. E aí os artistas ficaram com os discos em casa. A maioria tem uns discos em casa e ninguém conhece. Muitos mesmo. Você sabe disso. Você sabe que o mercado ele foi mudando, mas aí ele existe. O mercado independente existe. E hoje em dia, com o fim do CD, né, que a gente já está vendo que o CD está acabando. A mídia CD está voltando o vinil para virar um presente muito bom, o vinil, né? Hoje em dia, porque o vinil tem a vantagem de você ouvir a obra do cara. Bota lá o vinil, escuta o lado A, depois escuta o lado B, então você conhece a obra do cara. Hoje em dia você tem várias plataformas, tem milhões de músicas e ninguém conhece, nem quem gravou, não conhece arranjador, não conhece nada. Você sabe disso, né? Exatamente. O mercado foi assim, entendeu? E aí, em 94, eu abri a firma. O estúdio era na casa da minha mãe, lá no quintal da casa da minha mãe, estúdiozinho pequeno, que aí eu consegui gravar vários discos lá. Eu comecei gravando um disco muito bom lá, que foi esse Avatar aqui, ó, o arranjo do Maestro Chiquito. Esse disco é muito bom, um disco resgatando Cátia de França. Cátia de França já tinha um trabalho em vinil, já era muito conhecida, assim. E aí a gente teve uma gravadora aqui, que os meninos, a Cássia, né, que foi Carmelo Reinaldo, Ricardo Anísio, e que eles pegaram e formaram essa gravadora aqui para distribuir os CDs. Só que é aquela história, precisa de dinheiro para poder trabalhar, né? E aí esse disco aqui, como arranjador, eu já tinha gravado um CD Capiba e Gonzagão do Quinteto da Paraíba, né? Capiba e Gonzagão não, é Armorial e Piazzolla. É um trabalho que a gente fez em 92, 93, por aí. Ainda não tinha muita coisa, mas a gente fez um trabalho muito bom com o Quinteto da Paraíba, que aí abriu espaço para vários outros discos que a gente pode ir falando na sequência, no decorrer da história, né? Vamos pensar assim, né? Então, antes de você dar sequência nessa parte, eu queria voltar bem antes. Eu queria voltar ao seguinte, na sua família. Quem é o Sérgio Galo? Enfim, você é de João Pessoa, você tem irmãos. Conta um pouco mais da tua história quando menino, antes de começar a estudar música. Rapaz, maestro, eu, como menino, era um cara que ia para Serra Branca, para os bailes lá, para as festas de forró, claro, né? Via Trio Nordestino, Três do Nordeste, ABD, Ave Maria. Eu acho que
eu aprendi muito naqueles bailes, sabe? Eu ia para dançar, para beber, para brincar, mas Sua mãe eu sofreu muito? sempre sofreu um bocado. Mas aí, graças a Deus, no interior, né? Você chega lá e todo mundo conhece você, você é acolhido. Chegava em casa às 5, 6 horas da manhã, é aquela história, né? Mas eu sempre fui ligado nessa história de música. Nunca fui músico. Até os 18 anos eu não era músico. Mas você não teve Eu problema com sempre seus pais? gostava. Você não teve problema com a sua Não, família? meus pais, meu pai é promotor, meu Aham. pai é promotor, certo? Minha mãe é professora, ninguém com música na minha casa, entendeu? Ninguém com música. Eu que nos anos 75 para 80 começou a época da discoteca. E aí a gente tinha uma época que era a época de assustado. Assustado era uma festa na sua casa que você fazia, chamava os amigos, fazia 10 litros de batida, né, mano? 10 litros de batida, e aí chamava a galera e botava lá. E eu gostava de ser, vamos dizer, naquela época, o DJ, né? O DJ, né? Pegava os vinis, tinha os vinis já vinha emendado, aí botava para tu ouvir, e a gente lá brincava. Mas nada com música, nada de tocar. A história de tocar começou aqui no Pedro Gondim. Mas aí eu sempre fui ligado nessa história de prestar atenção, né? Aham. Prestar atenção. Eu mesmo me lembro que minha irmã, uma vez, eu tinha 13 anos, me levou lá no Campinense Clube, em Campina Grande, um show de Ronivon. Ronivon no auge. Ronivon lá, rapaz, pense. Eu fui, né? Eu pirrai, né? Assim, mas eu fiquei de lado lá da banda lá, vendo os caras tocar, os músicos muito bons, não sei o quê. Só que eu prestando atenção, e as meninas, vamos dizer, o fã-clube lá no ginásio, gritando, eu pegava e dizia, ei, galera, peraí, eu ouvi, rapaz, um show. E a galera, ele fazia, tranquei a vida. Mas, rapaz, quando ele fazia isso, a banda não conseguia, nem tocava, foi lá zoada da gritaria. Aí, naquela época, eu entendi, eu digo, mas, rapaz, uma música aí, tudinho, ensaiaram que só, e a galera não deixa os cabas tocar legal. Aí pronto, aí eu comecei a prestar atenção. Aí, quando eu cheguei aqui, ia para o Clube Cabo Branco. Eu não era músico, eu tinha 17 anos, 16 anos. Clube Cabo Branco, com a namorada que eu tinha, ia para lá. Aí tinha a Orquestra Severino Araújo, a Orquestra de Vilô já tocando, né? E Severino Araújo. Severino Araújo era o auge, né? A Orquestra Tabajara, Virgem Maria, era uma aula. Você ficava assim vendo os caras tocar, rapaz, aquele profissionalismo, aqueles arranjos. O velho, quando pegava o clarinete, eu dizia, meu irmão. Aí eu começava a ver, eu, ao invés de estar curtindo lá o carnaval, eu ia assistir, né? Vamos dizer assim. Aí eu digo, rapaz, eu vou terminar virando músico. Quer ver? Pronto. Aí minha mãe, aquela história, família, na época, eu não fiz vestibular para música porque eu ainda não era músico, 18 anos. 3 anos depois, 2 anos depois, 19, 20 anos, foi que eu vi que tinha que ser músico, que já estava tocando. Em 6 meses, graças a Deus, eu aprendi rápido assim, a ler partitura com a Orquestra Metalúrgica, a grande escola da Metalúrgica. Eu acho que todo músico da Paraíba tem que dar o braço para o Maestro Chiquito, apesar de ele ser um cara muito bruto, de Santa Luzia, mas a gente também é. Mas o bicho ensina, bem. Ele ensina e pronto. E aí comecei a tocar também com o Maestro Duda, né? Assim, através... Você vai começando a ficar conhecido, aí fui tocar em Recife com o Duda, Maestro Duda. Gravei disco do Frevança, viajava com o Duda e os netos dele no ônibus. Vixe Maria, parecia uma creche, mas a orquestra ia junto, com todo mundo. Aí tem muita história, né? Músico, você sabe disso, é muita história. Então, vamos dar um salto agora para uma coisa. Festival de Montreux. Fala aí. Festival de Montreux. O Festival de Montreux, ele já foi uma história já um pouco mais na frente, né? Já foi
Eu tenho um quadro aqui atrás, 98, 97. Pronto, em 97 eu fui tocar lá. Eu tinha justamente um colega meu que gravou um CD aqui, que é o grande Paulinho de Tarso, da família Miranda. Então, assim, essa família tem Diana Miranda, Golinha, saudoso Golinha, Floriano. Então, assim, é uma família musical. Então, o Paulinho de Tarso, ele tinha um trabalho na Suíça lá e ele ia tocar no festival. E aí me chamou para tocar com ele lá no festival. Então, o Festival de Montreux é um festival grandioso, assim, ele não abrange só as salas lá com os grandes nomes, ele tem essas parcerias, como o Festival Internacional aqui que tem nas igrejas, né? Da Funjop. O Festival Internacional tem apresentações nas igrejas, nas praças, lá também. Lá tinha nas cidades vizinhas, lá tinha nas praças. Então, o Festival de Montreux é uma grande apresentação de música do mundo. Além dele ter os famosos, ele tem esse trabalho paralelo. Né? Ele tem um trabalho paralelo de levar artistas de todo mundo. Então, assim, aí eu tive a felicidade de ir para lá e tocar lá, passei uns 20 dias lá, assisti vários shows, assim. Foi muito bom, um aprendizado grande. Entrei no estúdio lá, que o estúdio era do Queen, lá em Montreux. Aí o estúdio já era de David Bowie, o estúdio era, na época eu já tinha um estúdio, o estúdio tinha 3 andares do estúdio, era no prédio. Então, assim, tinha a parte da técnica embaixo, tudo por vídeo naquela época, né? Em 97. Tinha tudo por câmera. Então, a parte da técnica era embaixo, as 2 salas em cima por vídeo. Então, tinha tudo trabalhado. Assim, naquela época, e um estúdio desse, por exemplo, você tira por aí que a própria AKG, né, que é uma grande marca de microfones, eles foram lá, mediram passaram o analisador de espectro, que é um aparelho que mede a questão da acústica da sala, e fizeram o microfone para aquele ponto do estúdio. Então, lá nesse estúdio, tem um microfone lá que eles programaram para ficar lá naquele local. Então, esse microfone grava todo mundo, né? Grava todo mundo naquele local e é uma gravação fantástica. Então, assim, estamos assim há muito tempo dos caras, mas a gente faz o que pode aqui, né, no Brasil. Né? E aí... Fala. Não, fala, termina. No aí. outro ano, eu fui também, e 2 anos depois eu voltei para lá para tocar novamente. Né? E aí eu já toquei em Montreux e nas cidades vizinhas. Entendeu? Então, assim, toquei com Diana Miranda lá também. Tocava... Então, assim, e vários outros, né? Vários outros festivais que você pode contar na sua carreira. Assim, Campos do Jordão, eu fui fazer um curso de gravação lá. Isso aí mais na frente. Isso aí já foi em 2007. Então, assim, você, o músico, né? Ele precisa de festivais, ele precisa participar. Festival de Itu, eu fui com a Elizade Carvalho. Então, você tem um aprendizado de como é ser músico justamente nesses festivais. Não é? Você vê quais são as dificuldades, você aprende, você tem encontro com vários professores, vários alunos de vários países. Então, essa troca, né? Então, essa troca de você ver a música do mundo é uma escola fantástica, né? Então, mas aqui... o que te lembra também é o Brazilian Trombone Ensemble, que você foi nos Estados Unidos. Conta um pouquinho dessa história aí para a gente também, que é uma outra coisa diferente. O Brazilian Trombone Ensemble, ele... Aqui é um CD deles, tá vendo? Esse é o CD mais popular deles. Eu comecei a gravar eles, que era só 6 trombones e Glauco Pape na bateria, né? Então, ele tem 2 CDs que não tem base. Base é bateria e baixo, né? A base é teclado e baixo. Não tem a base completa, né? Tinha só a percussão Glauco, e então eles gravavam as coisas populares e eruditos. Então, Radigundes, né, nosso saudoso Radigundes, que era nosso grande articulador de viagens internacionais. Radigundes, Ave Maria. Radigundes faz uma falta, você nem imagina, maestro. Ele era... Além de ser o nosso doutor, ele era doutor em lidar com as pessoas, doutor em conseguir convencer 20 músicos a ir tocar naquela cidade lá com uma produção que ia passar cheio em você. Você está entendendo? Então ele levava, todo mundo acreditava nele
E se a produção não pagasse, ele dava um jeito de pagar os caras. Então, assim, Radegundes era aquele cara que chamava você para tocar, você não perguntava nem quanto era que ia receber. Era uma honra, Ave Maria. Então, Radegundes uma pena, é um grande produtor, um cara que assim, que a falta, eu acho que a maioria dos músicos aqui sente essa falta, sente ainda, ele já morreu não sei quantos anos já, mas a falta está constante, assim, as viagens internacionais, ele era um cara que falava inglês, os professores eram loucos por eles, assim, a gente viajava, Estados Unidos, Inglaterra, chegava lá, o BTE, né, que se chama Brasília Trombone Ensemble, o BTE era chamado para tocar no coquetel de não sei o quê, ia ter não sei o quê, chamou o BTE, e assim, de todos os grupos que ia de trombone do mundo, o BTE era que tocava. A música popular, a gente tocava as formaturas lá, chegava lá, por exemplo, a gente fez uma viagem para o Texas, né? Vou contar essa história aqui. Radegundes é aquele cara, pegou o carro, o professor lá, ó, toma aqui o carro, um furgão com aqueles 9, era 9, né? Aqueles 9 cabas de pé lá naquele carro para viajar ao Texas. Ia para a universidade tal, cidade tal, pronto. Deu meia hora de viagem, o guarda já parou a gente. Ei, é 80, viu? Pediu a carteira de Radegundes, ele tinha a carteira internacional, ele estava dirigindo, é 80 quilômetros, não passa de 80 não. E a gente nem via os carros da polícia lá. Então a gente viajava, era uma diversão. Tem alguns vídeos, a gente no furgão lá viajando. E aí a gente naquela época, assim, essa viagem foi para Estados Unidos e a última viagem foi para a Inglaterra. Então, essa turnê no Texas, Ave Maria, foi coisa maravilhosa. A gente tocava nas escolas para crianças, chegava lá, via o nível de todos os alunos, era fantástico, maestro. A gente chegava lá, todos tinham computador já, todos tinham troféus, tinham disputa de música todo ano. Então, assim, não estou querendo dizer que o Brasil tem uma coisa que é muito maior, que é a musicalidade. E a Paraíba, Ave Maria. Esses talentos que surgem aqui no Brasil é de sangue, ó, é sangue. Não é porque a gente tem material aqui, não. A gente vai aprendendo no dia a dia. Vai aprendendo, e também com as pessoas, né? Como Radegundes e o BTE, que foi maravilhoso, foi um dos grupos maravilhosos que passou na minha vida e está aí registrado, né? Está aí registrado tudo que eles fizeram, que a gente fez. Você teve com eles na Inglaterra também, em Birmingham? Tivemos em Brienz, Birmingham. Brienz é na Suíça, Birmingham. A gente tocou em Birmingham lá, teve um encontro, teve também o vídeo do maior encontro de trombonistas, do maior quantidade de trombonistas do mundo, foi feito lá na praça lá. Foi durante o Festival Internacional de Trombones. A turma de trombone é organizada, viu, mano? Os trompetistas deviam ser também, né? Você sabe, né? Rapaz. A revista de trombone, eles têm revistas mundiais. Radegundes está lá com o CD lá, com a história de Radegundes na revista. Eu tenho essa revista, mandaram para mim lá acho que é americana a revista, eu não me lembro agora o nome. Mas, assim, os trombonistas, eles são muitos, assim, todo ano, e Radegundes era um dos caras, né? Vamos pensar assim, né? Então, BTE, Sérgio, isso Sérgio, aí. olha o que acontece. Você deixou os trompetistas enfurecidos agora. Eu vou deixar eles perguntarem tudo para você. Então, fala aí, trompetista. Fala aí. Vai lá, então. Emanuel primeiro. Fala, Mimoso. Eita lá. Vai lembrando um monte de histórias. Deixa eu fazer uma primeira pergunta nesse sentido aí, Galo. Já que você falou no BTE, e que é um grupo que eu vi durante pelo menos uns 5 anos, diariamente, porque meu irmão é trombonista e eu sou um trompetista safado, então eu não comprava nada de trompete, eu ficava escutando as coisas dele. Então, me diz uma coisa, o que é que tu pode falar sobre a importância de um músico popular ter o contato com a música de concerto
né? A exemplo de todos esses grupos paraibanos, que a maioria você gravou, a maioria você conviveu e tocou. Mas falando especificamente do BTE, qual a importância de um grupo, né, que tocava tão bem música popular, mas que quando tocava música de concerto, deixou o registro de um maravilhoso CD, que é aquele primeiro, com repertório erudito, muito bem tocado, elogiado no mundo todo, né? O que é que tu pode falar dessa importância do contato do músico popular com a música de concerto? Rapaz, olha, eu vou generalizar mais ou menos esse tabu que existe, né? A gente tinha, assim, quando eu comecei a ver, tinha a banda de baile. Banda de baile sempre foi os músicos que pegavam as músicas de ouvido, pegavam uma fita cassete, cada um pegava a sua parte, não sei o quê, tirava da dúvida um com um. Não sabia nem direito o nome das notas, né, os acordes, mas o ouvido, o sangue levava eles tocarem bem. E a questão de músico de concerto, quando eu comecei a estudar, eu já vinha do popular, certo? E a galera, por exemplo, o pessoal do BTE, como se diz, eles tocavam, vamos dizer, né? A maioria dos trombonistas, trompetistas, geralmente eram contratados quanto? No carnaval, né? Geralmente tocava frevo, né? Ciranda. O músico de sopro geralmente trabalhava no carnaval. E músico de forró no São João, né? Vamos pensar assim, né? Naquela época era assim. Mas, assim, falando da minha parte, a importância do cara ser um músico popular é porque o ritmo é uma coisa que ele é muito importante. Por exemplo, na orquestra sinfônica, a gente tem muitos problemas com o pessoal mais das cordas do que dos sopros. Os sopros, eles aprendiam mais porque tocavam o frevo. O frevo tem muito ritmo, muita divisão, né? Tem que ter o swing para tocar frevo, né? E o pessoal das cordas, para você tocar um ritmo, um swing no arco, isso é uma coisa difícil, Então, a pessoa, quando começa a estudar, quando vem do popular para o erudito, fica mais fácil ele entender. Com certeza, fica mais fácil, porque quando ele vê a divisão lá, mesmo sem saber ler a partitura, o cara dá uma escutada, eita, aquele cara está fazendo ali, eu vou dar uma enrolada aqui, eu acho que é igual aquilo ali. Aí, de repente, na metalúrgica tinha muita coisa que o Chiquito escrevia para o barítono que o baixo fazia. Aí puta merda, que divisão é essa, né? Quando eu estava começando a aprender. Aí eu olhava para a divisão, eu digo, eita, porra. Eu chamava Chiquito às vezes, aí Chiquito dava a divisão para mim, eu não entendia porra nenhuma, né? Assim direito. Mas aí, musicalmente, o lado popular eu já sacava, eita, é aquilo ali. Aí eu ouvia, já ia em cima. Já o cara que vem do erudito, existe um problema, porque é o seguinte, a escola erudita, ele ensina a coisa mais melódica. Eu acho que é assim, né, Maestro Lécio? Eu acho que a melodia, assim, o acompanhamento, você aprende depois na raça. Você vai tocando na orquestra sinfônica, vai um atrás, um nato do outro, um fala mal do outro, né? Claro, né? Geralmente é assim, né? Mas aí, quando é amigo, se ajeita. Ei, vamos dar uma passadinha aqui. Você sabe que música tem essas coisas, né? E aí, no lado, quando você vê o lado erudito, as aulas é assim, você faz o livro, fazia as escalas, fazia as posições, fazia não sei o quê. Mas o swing da música não é ensinada no lado erudito, sabe qual é? O lado popular é que ensina o swing. Então, assim, os meninos, que eu acho que os meninos do BTE que você está perguntando, eu acho que eles vieram do erudito, mas já tinham essa escola de tocar frevo. Eu acho que já tinha. Então, isso ajudou. E também a escola de começar a tocar, de ter radigundes, de ter a gente que já é do popular e ficar pegando no pé dos caras. Às vezes, tinha um músico do BTE que o swing estava meio peba e a gente chegava e dizia, ei, rapaz, é isso não, olha o swing, não sei o quê. E a gente, você sabe que em grupo a gente
tiram uma brincadeira um com o outro, mas ensinando. Então, eu acho que isso é um aprendizado que vai no dia a dia, né? No dia a dia. Então, assim, eu tenho um disco, tem um grupo que era só de cordas, Camerata Brasílica, do meu amigo Francioeldo. Era um grupo era 2 cellos, 3 violinos, 2 violas, um baixo, e tinha alguns músicos que não tinha swing nenhum. Então o grupo começou a ensaiar. O Francioeldo, professor de violoncelo, pegava no pé da galera e foi ensinando, e foi melhorando, foi melhorando. Às vezes mudava um músico aqui, mudava o outro. Como o Quinteto da Paraíba. O Quinteto da Paraíba, a gente tinha músicos só eruditos, como Samuel, como Diego, o grande Samuel, Nelson Campos. Nelson eu não falo não, porque Nelson já tocava violão, Ave Maria. Nelson Campos, só que só tinha Xisto só tem Xisto e qual era o outro? E o Ronedilke, que era erudito. Então, os caras, com a vivência, foram aprendendo, foram ensaiando, foram levando o trabalho a sério. Por quê? Quando a gente tem uma deficiência, tem que levar o trabalho a sério. Então, assim, swing é uma coisa que não nasce em você. Mas você, sendo músico, se você quiser, você aprende. Só basta, né? É por aí, Mimoso. Opa, Índio! Alguma pergunta? Aí, eu acho que a partir de agora vocês podem começar a perguntar, viu? Depois do Índio, aí, Manuel, fica à vontade. Massa Pergunta aí, demais. Índio. Eu vou tomar uma lapada aqui. Peraí. Pode tomar, Sérgio. Fica Fala aí, vou sair do ar. Fica por aqui. Você falou aí mais geral, né? Onde começou, a parte de engenharia ali, que não deu certo, aí foi para música, as baladas da noite, tal. Ali anos 70, anos 80. Massa. Falou da metalúrgica, ótimo. Eu tive a experiência de tocar, viajei para o interior da Paraíba com a metalúrgica, com o Maestro Chiquito. Rapaz, maestro, não sei se você conhece assim de perto a metalúrgica, mas eu aprendi muito com a metalúrgica. Eu lembro que eu tive uma experiência assim, na hora do show lá, tinha um frevo que eu não tocava, bicho. Eu não sabia, não. Assim, eu sou de Pernambuco e eu tenho os frevos mais populares que eu toco de rua, né? Que eu conheço, né? A gente vai para Paraíba, são outros frevos, tem os mesmos frevos, lógico, obviamente. Mas tem os frevos que são regionais, ele é mais peculiar para daquela região ali. Aí começou um frevo lá, bicho, que eu não sabia nem para onde ia. Aí eu lembro que Chico pegou meu trompete e tocou, rapaz. E ele não tem, né? Ele tem uma deficiência física em um dos dedos, né? Isso. Tocou bonito, meu amigo. Eu fiquei assim, ó, para aí, velho. Aí foi massa. E aprendi. No meio do caminho a gente aprendeu muito. Não pensa na brincadeira que nem Mas Sérgio assim. falou. E aprende, exatamente. Pessoas boas, pessoas que fazem música. E aí você falou, eu lembrei disso. Mas a minha pergunta, Sérgio, ela é um pouco mais específica e eu queria que você, se tiver detalhe, pode falar detalhe, que é bom os detalhes. Não precisa ser tão de anos 70 para 2021, não. Pode ser ali algum momento da sua carreira. Eu queria saber quais foram os maiores desafios quando você entrou no mundo da produção musical. No sentido de que? Produção musical de criação mesmo, né? De produção, de gravar. Qual foi a sua primeira ação com a produção, né? E qual foi o desafio? Queria saber como é que foi essa sua história aí. Rapaz, olha, a primeira ação, como eu te falei, assim, você vai iniciando, né? 8 canais, aí toca aqui, vai aprendendo, né? Mas em questão de produção, de você chegar lá e ser responsável por um evento mesmo assim, eu tive um evento que foi uma gravação também que eu gravei aqui, a Ópera O Guarani, certo? Essa viagem a gente gravou o CD aqui, tem um CD com Amarílis de Reboar, entendeu? O maestro é o maestro lá do Espírito Santo. Então, assim, o governador lá do Espírito Santo bancou, Amarílis fez uma orquestra, bancou o CD, bancou uma viagem lá, uma apresentação lá em... Como é o nome? É a cidade dos índios, lá em Espírito Santo, São Mateus. Entendeu? Então, a história do Guarani é lá em São Mateus, né? Dos índios, a guerra lá, não sei o quê. Então, assim, a Ópera Guarani foi
ela foi contratada para fazer 2 concertos lá no Espírito Santo, lá em São Mateus, para o povo, no meio da rua, com caixa de som, em todo canto, era orquestra, os solistas em cima do palco, a orquestra embaixo, som. Imagina aí, no teatro já dá um trabalho, Ave Maria, sonorizar no teatro uma ópera, já assim, não tô falando sonorizar, com caixa. Então, Sim. aí, assim, a gravação aqui foi na Sala Banguê, não teve problema nenhum. Aí eu já estava, a gente foi gravando, aí não teve problema, a produção da gravação do disco. Mas as apresentações, eu fui chamado para fazer a direção lá. Assim, eu nunca fui um técnico de PA, entendeu? Assim, eu sempre na Metalúrgica, eu ia dar uma força lá, no Forró Fest. Eu sempre, a galera do som me chamava para eu ver como é que estava o som, eu dava opinião. E eu também fazia alguns PA, mas sem compromisso de trabalhar, porque não é a minha área, entendeu? E aí eu fui contratado para dirigir essa ópera ao vivo lá em São Mateus e no Espírito Santo, entendeu? Em Vitória. E aí eu não conhecia o som que ia ser contratado e tivemos que alugar microfones lá do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, microfones que ele botava na testa, na época, lapela, botava na testa, sem fio. Então, assim, era um material que eu nem conhecia, entendeu? E aí, meu amigo, eu cheguei lá, o som do cara, assim, na época, tudo tinha que... Tudo em mais 48, tudo microfone condensador, tudo que eu pedi lá, só que você sabe, né? Se uma cadeira bate no fio com o microfone energizado, com o cabo, dá um pipoco muito grande, entendeu? E isso aí o povo não sabe. Para o PA é isso. Então, assim, Ave Maria. Então, assim, eu fui aprendendo na passagem de som lá, entendeu? Isso aí eu não sabia. Eu fazia gravação com microfone condensador sem precisar de PA. Mas aí, quando chegou para o PA, eu fui aprendendo. Com o cara do som lá, fui aprendendo. E aí foi um grande desafio. Por quê? Porque você sonorizar mais de 40, 50 microfones, condensador, com cantores em cima da orquestra, e passar para o PA e não dar um apito, meu amigo, é muito difícil. Né? Então, aí, eu descobri uma forma de poder fazer o concerto. E a única forma foi pegar a partitura, a geral, ver, anotar, marcar onde era a entrada dos cantores e trabalhar na mão. Não tinha mesa digital na época, era tudo analógico. Então, trabalhar na mão, na mão. Então, eu tinha um subgrupo dos violinos, tinha subgrupo dos metais, então, os solos. Então, na hora, eu ia trabalhando, eu e o técnico lá, eu dizia para ele, ei, agora é Ceci e Peri eram os cantores, né? O Ceci e Peri, o personagem da ópera, o Guarani. Então, Ceci era a Marilis, o Peri, eu não me lembro do cantor, do tenor lá que tinha, eram quatro solistas. Fora o coro, Ave Maria, nem me lembro. E aí, na hora, eles cantavam, na hora que Ceci ia cantar, eu, Ceci! Aí o cara aumentava Ceci, aí eu baixava o coro para não apitar. Aí, agora, Peri, baixa, bota, vai, tá, tal. Tudo em tempo real. Meu irmão, quando terminou, eu estava, eita, rapaz, esgotado, 1h30 de nem sair. Mas graças a Deus, aí a segunda já foi mais fácil, né? Mas aí teve o mesmo trabalho. Não tinha, você não salvava a cena para salvar as mixagens, só botar o microfone lá como é hoje. Naquela época foi um desafio, Ave Maria, mas graças a Deus foram muitos músicos daqui, foi uma viagem maravilhosa. Viagem de orquestra sempre é maravilhosa, a brincadeira é muito boa, mas o trabalho foi grande, foi muito grande. E aí, através desse trabalho, eu fiquei sendo contratado para ficar... Você vê como é que são as coisas, né? Para ficar fazendo, todo final de ano, o concerto de Natal lá em Vitória, a orquestra de lá me chamava para ir lá fazer o lance do som, que eles cantavam com o Milton Nascimento, então eu ia lá e fazia a orquestra lá. Então, assim, eu criei essa fama sem ser famoso. E, na verdade, eu não sou um cara de PA. Eu
eu não gosto. Eu acho que é muito desafio. Eu acho que o técnico de PA ele deveria ganhar mais do que qualquer coisa nesse mundo, porque ele é um cara que mais trabalha, bicho, em termos de uma produção. Ele é um cara que está lá, claro, tem sons aí que a gente sabe que a galera trabalha de bolo, né? Vocês sabem disso, mas profissionalmente, por exemplo, em São Paulo, principalmente, no Rio de Janeiro, a gente só tem galera profissional lá para aquela região. Então, assim, o trabalho sendo levado a sério, mas o técnico de PA, cara, ele é um cara que tem que ser versátil, na hora tem que entender a acústica do local, tem que saber onde é que está o problema, saber onde é que está realimentando uma frequência. Então, assim, e é melhor se ele for músico. Então, na verdade, eu me meti nessa história porque eu sou músico. Eu não sou técnico. Não sou técnico. Nunca fui técnico de pegar e fazer a universidade lá em Belo Horizonte. Técnico. Não, eu fiz cursos de música, né? Fiz Campo do Jordão com Jacob Handel, Me Too, que era o maestro lá em 2007. Eu fiz esse curso com esse cara, o Jacob Handel é o cara que gravou a Filarmônica de Pequim para as Olimpíadas, gravou a Filarmônica de Berlim, é um cara, ele é austríaco e, aliás, ele é alemão, uma figura maravilhosa. Só que o kit de microfone dele, meu amigo, vale mais ou menos 1 milhão, o kit só de microfone dele. Schweppes, Neumann, Telefunken, então o cara tem microfone. Então, assim, o Festival de Campo do Jordão contratava ele todo ano. Então, graças a Deus, eu fui bolsista lá. Meu amigo Marcos Aracá conseguiu uma bolsa para eu ir lá em 2007, né? E aí eu fiz esse curso lá e tinha mais ou menos uns 15 alunos. Aí você vê, né? Eu cheguei lá, um Cabo da Paraíba, o cara que tinha mais CDs gravados era eu. É história, né? Vê como é que são as coisas, né? Os caras, até o cara lá pegava, o professor lá chegava, eu levei uns CDs, não sei o quê, mas rapaz, aí deu uns CDs a ele achou maravilhoso. E aí a história dele é fantástica, assim. A gente gravou na Sala São Paulo, por exemplo, você vê, a gente gravou lá na Rodrigo Santoro, né? Em Campo do Jordão, né? A Cláudio sala Santoro. lá, né? Cláudio Santoro, é. Então, você vê, a gente gravava o final do curso era o seguinte, a gente gravava o concerto da orquestra dos alunos, você está entendendo? Então, assim, você vê que o cara era tão fantástico que a gente gravou na sala lá, Cláudio Santoro, e gravou também o mesmo concerto na Sala São Paulo. O encerramento do festival é na Sala São Paulo, né? Era na Sala São Paulo. E aí, o mesmo concerto. Então, assim, o som que o cara tirou, ele deixou o som da Sala Cláudio Santoro igual à Sala São Paulo. Incrível, né? Então, assim, o som do áudio que ele tirou. Então, ele conseguiu. E a Sala São Paulo, graças a Deus, tem a acústica que lá em cima você desce, tem uns biombos grandes, enormes lá em cima. Tinha um aluno lá da Sala São Paulo que me levou lá em cima, sabe? A gente foi lá em cima conhecer, brincamos lá em cima, coisa e tal. Falamos com o nosso amigo Cabral lá e tudo, viu, mano? E aí, lá em cima, a gente descia, subia, descia, e aí a acústica, cara, ele conseguiu fazer o mesmo som, rapaz. Então, assim, os microfones para gravação de erudito, eles são a grande, mais ou menos, assim, eles são o grande canal para você conseguir sua sonoridade, porque ele tinha Neumann lá, uns KMs, que você botava no cello assim, de longe, que ele não captava os outros instrumentos, sabe? Captava, parecia um canhão de som, sabe assim? Eu dizia, meu irmão, só que esse microfone é $10 mil cada um. Caríssimo. E aí, e a nossa realidade é outra. Então, eu trabalho, graças a Deus, eu tenho um kit de microfone durante a minha história, eu tenho um kit muito bom de microfones também, né? Não tenho $1 milhão dele, não, mas eu tenho 10 mil, mais ou menos. Tem uns microfones que resolvem. Hoje em dia, com as mesas digitais, né, a gente tem uma grande vantagem nessa história, né? Então, a gente pode salvar muita coisa, né?
anular muita coisa. Hoje em dia temos essa Sim. experiência em cima, né? Rapaz, ajuda então o muito. desafio foi grande, hein? Esse desafio Não, aí, nem essa fale, do cara, nem Guarani. fale, nem fale. Você está imaginando como é que é, né? Tô. Imagina aí, você que está trabalhando com isso aí, você está vendo o que é. Uma coisa é você estar no estúdio, tem um problema, você vai lá, resolve, troca lá o cabo, bota o microfone certo. Outra coisa é você estar fazendo essa história com o PA lá, realimentando tudo que você está fazendo. Uhum, Aí, e lidar com gente, né? No palco já, não, todo nem mundo. fale, Ave Isso é Maria. outra coisa já, E a briga que tinha com os músicos da orquestra. Que eu chegava, eu ia lá no palco e dizia, pessoal, olha, quando for afastar a cadeira, olha o cabo embaixo. Aí você vê, eu já para não ser chato, olha o cabo. Aí a galera se acha rejeitar, aí botava a cadeira em cima do cabo em cima do meu amigo. Era, rapaz. Mas aí a gente vai aprendendo e vai conversando e vai se ajudando, né? Eu acho que o músico, ele é o músico técnico, essa nossa classe, né, de entretenimento, ela é uma classe sofrida, mas ao mesmo tempo divertida, né? Porque a maioria vira brincadeira, mas através disso a gente leva a coisa a sério e consegue fazer, Sim, né? sim. Por aí. Com certeza. Obrigado, viu, Sérgio? Oxente, Gostei beleza. aí dessa experiência aí. Com certeza teve muitas outras depois dessa, claro. Teve sim, Tanto teve sim, fora mas como essa dentro do estúdio. foi uma das grandes, essa foi Marcou, uma das essa grandes. marcou. Marcou sim. Emanuel. Dentro do estúdio eu tive Dominguinhos aqui. Eu tive também. Dominguinhos. Não, Ave Maria. Quando eu inaugurei Eu o ia estúdio. pedir para contar essa história. A de Então já Dominguinhos. aproveita, pronto, já aproveita. Conta aí, Eu vou aproveitar e vou contar. A de Dominguinhos foi o seguinte, cara. Dominguinhos, ele estava sendo homenageado pelo Quinteto Violado de Recife. Né? Quinteto Violado de Recife gravou um CD e fez uma música para Dominguinhos, que tem um solo de baixo que Dominguinhos dá. E esse disco ganhou até o prêmio Sharp, esse CD do Quinteto Violado, sabe? Você vê como é que são as coisas. Eu mesmo não sei o nome do CD, né? Nem tem o CD, olha só, você vê a viagem. Mas o CD foi esse. E o Quinteto Violado veio gravar Dominguinhos aqui no estúdio, porque Dominguinhos tinha um show, coisa e tal, e trouxe o Dominguinhos para cá e eu estava. E na época era o ADAT. Você tinha que gravar no dedo, tempo do dedo, não tinha gravação digital de você pegar e deixar gravando, colar. Você tinha que ser músico para poder emendar. Né? Aí o mestre Dominguinhos foram pegar ele de 3 horas da tarde, o bicho com sono danado, né, lá no hotel, pedi para meu primo ir pegar ele lá, e o pessoal do Quinteto Violado foi pegar ele lá, né? E aí trouxeram ele, e trouxeram o técnico de Recife. O Quinteto Violado tem um estúdio lá em Recife, nessa época. E aí trouxeram o técnico lá, aí eu peguei, já deixei o microfone, né? 2 microfones lá, um para os baixos, outro para cá, 2 AKG eu botei, 414, né? Não sei se você conhece, mas aí botei, né? Esperando Dominguinhos, né? Dominguinhos chegou, com sono danado, aí, pessoal, não sei o quê, aí pronto. Aí o técnico do Quinteto Violado bateu pino. Não queria, assim, ele era técnico, mas não era músico. Teve medo de gravar Dominguinhos. Bater pino fugiu, correu da raia. Na verdade, não aguentou a pressão. Na verdade, eu acho que não é uma palavra que eu usei mal. Eu usei mal. Mas, na verdade, ele não sentiu segurança. Dominguinhos chegou com aquela cara dele lá, não sei o quê, e ele não sentiu segurança em gravar Dominguinhos. Por quê? Porque Dominguinhos ia gravar, não ia soltar play-rec, ia gravar, não. Dominguinhos estava pegando a música, ia gravar de pedaço em pedaço. Dominguinhos grava assim. Dominguinhos, né? E principalmente que ele não conhecia. Aí Dominguinhos viu a música uma vez, ouviu 2, aí o cara me chamou, Galo, grava aí o bicho aí. Eu digo, rapaz, não, bicho, espera aí, rapaz, a música você já conhece. Não, grava aí, não sei o quê, você é músico. Aí foi humilde ele, coisa e tal, acaba gente fina. E eu peguei e inventei, né, de pegar e gravar Dominguinhos. Aí Dominguinhos, comecei a gravar Dominguinhos, aí fez um take.
Aí, vamos de novo. Aí gravou o segundo take. Aí Dominguinho pegou e fez, olha, eu quero deixar a primeira parte, e naquela época não tinha, você não via nada não, era o gravador lá. Era o locate, número 1, 2, 3, era como fita cassete o número, né? Você não tinha o tempo da música, você tinha que saber onde é que a música estava, ou tinha uma partitura ou não, né? E não tinha partitura, não tinha nada. E aí, Dominguinho pegou, ó, eu quero deixar a primeira parte, quero entrar na parte B e a parte C, no comecinho, uns 2 compassos eu quero deixar. Falou isso para mim. Aí eu, puta merda. Aí eu peguei, peraí, maestro. Aí peguei e dei uma escutada, né? Dei uma escutada, né? Aí, pô, botei no ouvido. Aí pronto. Aí botei para tocar. Porque nessa época, você errasse, você apagava um pouquinho de antes, ele tinha que refazer um pouquinho de antes. Não tinha outra pista para ele. Você não salvava a coisa. Entendeu? Então, esse pouquinho de antes, se você botar para gravar, você apagava um pouquinho de antes e ele tinha que ir tocando de novo. Imagina aí, o cabo músico, fica o cabo apagar a história que já está pronta, né? E aí, pronto. E aí, graças a Deus, eu peguei, emendei, deu tudo certo. Aí, Domingo, muito bem, gostei, né? Deu aquela risada dele, né? E aí, depois ele disse, agora eu quero pegar no solo dos baixos, eu quero botar só um pouquinho lá, umas 3 notas lá que faltava, que ele achou que ficou meio descompassado. Então, assim, graças a Deus, Deus me deu essa musicalidade de gravação, de entender, e também das orquestras, porque é o seguinte, você começa a trabalhar com produção, gravação, alguma coisa, você sendo músico, você entende, o baixista é um cabo, os baixistas, né? O baixista é um cabo muito curioso, geralmente uma banda, o baixista é o que vai lá mexer na mesa, porque o baixista é o que primeiro consegue entender a base, consegue entender como é a base da música, né? Não tirando para os outros instrumentos, mas o baixista geralmente é um cara que sabe ajeitar o som, que essa frequência chega no ouvido dele, então ele já sabe. Então, graças a Deus, eu tive esse dom que Deus me deu, né? Deus me deu e algumas pegadinhas você vai driblando, né? Vai conseguindo passar, né? Sim. Por Maestro, aí. tem uma pergunta, se me permite. Pode falar. Bruna mandou para mim aqui. Posso fazer a pergunta para o Sérgio? Claro. A gente já fazer mais algumas perguntas, depois a gente já tem que pode fazer. Se tiver alguém de fora aí também quiser perguntar, pode perguntar. Isso. É uma pergunta que veio lá do Facebook, Sérgio. É de Samuel Espinosa, e ele pergunta assim, se você primeiro... São 2 perguntas. Se você lembra e depois vem a pergunta. Primeiro se lembra da gravação do CD Um Abraço para Ti, Pequenina. Tá entre aspas isso aí. Com o Quinteto da Paraíba original e o Xangai. Isso, exatamente. Aí ele fala assim... Tá na mão. Todos os arranjos para quinteto de cordas foram seus e os cello, Kuarup, enlouqueceu e lançou no Brasil inteiro. Aí o a selo, pergunta o selo. O selo. Isso. A gravadora Kuarup, Isso. Aí a pergunta dele é, o que significou essa experiência para você? Rapaz, isso aí foi outro grande desafio. Voltando à história, né? Porque é o seguinte, olha, através desse CD aqui de Cata de França, né, que é os arranjos do Maestro Chiquito, tem uma faixa que é Ponta dos Seixas. É uma música famosa de Cata de França que o Maestro Chiquito me deu a honra de pedir para eu fazer o arranjo. Na verdade, eu estava acabando a faculdade ainda, estava começando a fazer arranjo, assim, por causa do estúdio, né? Meus professores, Maestro Capla, né? Silvério, assim, tem também LL, Didier Gig, rapaz, Ave Maria, eu tive só figuras como professor que foi um aprendizado muito grande para mim. Então, assim, a questão das cordas, né? E aí, Chiquito passou essa bola para mim, para fazer o arranjo de Ponta dos Seixas. E aí eu fiz esse arranjo. Aí, através desse arranjo, né, como diz meu amigo Cílio, né? Cílio fala, os pessoal gostaram muito, né? Negócio paraibano, né? Aí, através desse arranjo,
a gravadora, que era a Acácia, né, o pessoal do Quinteto da Paraíba, né, assim, criou uma parceria comigo. Eles pegaram, fizeram assim, a Acácia foi produzir o disco de Xangai com o Quinteto da Paraíba só com músicas da Paraíba, né? Você pode ver que o repertório, Filomena Fedegoso, meu sobrinho, como é? Filomena Fedegoso. Deixa eu pegar meu óculos aqui, peraí, eu tô sem óculos, aí tá escuro aqui. Olha só o repertório. Filomena Fedegoso, de Jacques do Pandeiro, Alagados, de Herbert Viana. Esse CD, ele tem uma história muito grande, cara, porque é só com músicas de paraibanos, os compositores. Então, assim, aí tem também Miragem do Porto, de Braulio Tavares, tem Caso Você Case, Vital Farias, Saudade Senhora Dona, de Zé do Norte, Serrote Agudo, de Zé Marculino, Coleção, de Cassiano, assim, tem Canção Primeira, de Geraldo Vandré, Forró de Gafieira, de Rosil. Então, assim, como é? Beijo, Morte, Beijo, de Pedro Osmar, Roendo Unha, de Luiz Ramalho. Então, assim, Ave de Prata, de Zé Ramalho. Então, é uma obra de arte esse CD. É uma obra de arte. Não é por causa dos arranjos, por causa só do quinteto, por causa de Xangai, é porque é um repertório fantástico, entendeu? Sim, fantástico. Se quem não ótimo. viu esse CD, escute. E aí, através do arranjo de Ponta dos Seixas, eles me convidaram para fazer o CD, né? Me convidaram para fazer os arranjos. E aí, eu já estava aqui. O estúdio ainda era na casa da minha mãe. Você vê como é que são as coisas, né? Aí, Xisto Medeiros queria... Ele tinha a casa de Tabatinga da sogra dele, né? Da saudosa sogra dele. E aí, ele pegou, queria me levar para lá. Olha, vai para Tabatinga, passar um mês lá para fazer os arranjos. Olha só a história. Aí eu dizia, não, Xisto, eu não tenho tempo não, bicho. Tem estúdio, gravação, eu vou fazendo. Vou fazendo e vocês vão ensaiando. Vamos lá. E tinha um mês para fazer os arranjos. Vê como é que são a história. Aí pronto. Aí todo dia eu arrumava uma hora. Eu sempre fui o galo, né? Acordei sempre às 5 horas da manhã. E aí peguei, comecei a fazer os arranjos. Os caras começaram a ensaiar. E aí deu nesse CD, assim. Para mim também foi uma experiência muito invocada, né? Porque eu não sabia como é que ia sair os arranjos. Eu comecei porque eu não toco piano, eu conheço piano, fiz o curso, sei algumas coisas no piano, mas eu faço meus arranjos com violão. E naquela época não tinha computador. Computador para você botar as coisas lá, para você ouvir como é que está suando, não sei o quê. Então, assim, eu pegava o violão, harmonizava a música, que é a primeira coisa que eu faço, eu gosto de harmonizar a música, e comecei a distribuir. Você vai distribui o baixo, distribui os violinos, vai distribuindo e vai criando uma concepção de arranjo. E aí o CD foi essa experiência, foi muito boa. A experiência com o Quinteto da Paraíba sempre foi prazerosa comigo, porque o Quinteto da Paraíba foi um dos grupos que me iniciou também nessa carreira de produção, entendeu? Então, assim, a gente gravava lá na Sala Banguê, o Armorial Piazzolla, qual foi outro? Capiba, Gonzagão, né? Você vê, né? Assim, a gente tem muitas coisas. E aí a gente ficava, cara, começava a gravar de 11 horas da noite. 11 horas, 11 e meia, por quê? Porque os ônibus paravam de arrodear o espaço cultural, tinha vazamento de ônibus na sala e tinha cachorro lá dos vizinhos que latia tal hora. Era carrego mesmo. Até hoje a gente tem esses problemas, né? Essa coisa de estrutura física. Eles fizeram uma reforma lá, melhorou um pouco essa parte da acústica, mas piorou a acústica. Melhorou a acústica de fora, mas piorou a acústica. Mas, de qualquer maneira, ainda é uma boa sala, né? Mas Sim, naquela tem época... o Grilo também. Grilo, nem fale. Grilo eu tenho uma experiência com LR. LR levava o Detefon, os grilozinhos, rapaz, cantando lá embaixo, ali nas luzinhas ali. Ele botava o Detefon e dizia, maestro, faça isso não, vai matar os bichinhos.
Mas aí tinha que parar os grilos e os cachorros, né, na época, né? E aí a gente chegava, bicho, ao êxtase, assim, a gente chegava de 5 horas da manhã, 5h30 da manhã amanhecendo, os ônibus vai começar, o cachorro vai começar, o galo. Aí faltava um trechozinho, aí a gente pegava, aí terminava de 5 horas da manhã, aí ia pro bar ali, freeway, ali do posto. Beber. Ia para lá, eu, X, Samuel, Diego, o Nelson não ia não, nem Rony, mas esses guerreiros iam com a gente. E aí a gente ficava até 9 horas, 10 horas da manhã, tomando uma cerveja, ia para casa. Eita, tempo bom. Foi muito bom, rapaz, muito bom. É muita história isso aí, muito bom. Emanuel, tem perguntas aí? Mais alguma pergunta do público? Tem uma pergunta Mais aí. uma pergunta lá do Fala, Facebook. mano. Aderaldo, nosso fagotista, fã declarado de forró, perguntou aqui, queria saber se o Sérgio Galo já produziu CDs de bandas de forró no estúdio dele. E se a Vixe, extinta fala. banda Anjos e Demônios gravou no seu estúdio. Sim, claro, com certeza. Anjo e Demônio foi quando começou o forró, vamos dizer, o forró de plástico, né? Foi o que pegou. Assim, a galera batizou, mas o forró de plástico, assim, na minha opinião, que era um forró mais romântico, ele empregou muita gente, empregou uma banda inteira, empregou os músicos, tecladista, empregou a banda inteira. Antigamente o forró era só pé de serra. Claro, é um estilo que eu admiro muito, eu acho que tem que continuar, mas assim, a gente tem que abraçar também todo tipo de estilo. Mas eu só não gostei depois que começaram a cantar música internacional, que aí não tinha mais repertório. Então, o começo desse forró de Fortaleza, vamos dizer assim, ele foi muito bom, né? Mastruz com leite, limão com mel, essas bandas tudinha, né? Cavalo de pau. Então, essas bandas, elas foram uma banda muito boa, magníficos aqui da nossa Paraíba. Então assim, eu gravei muitas bandas aqui de Guarabeira, muitas bandas nesse estilo. E Anjo e Demônio, ele gravava comigo. Ele gravava comigo, fazia a captação todinha comigo, todos os discos do Anjo e Demônio. Meu grande Walter, né, o grande compositor, né, o Walter Emanuel, que é o grande compositor da banda Anjo e Demônio. Então, ele gravava comigo e levava as fitas a dados para Recife. Ele mixava lá na Somax, entendeu? Então, ele fazia... É aquela história que eu te falei da produção. Os estúdios, eles começaram a baratear com o mercado independente. Então, a Somax era caríssima. Mas depois, quando começou o mercado independente, ela começou a baratear também. Mas era mais vantagem fazer a captação nos estúdios, né, que estavam digitais e levar para lá. E todo mundo começou a gravar nos ADATs. E aí, o Anjo e Demônio gravava todos os discos comigo. Aí mixava, finalizava lá em Recife. Né? E aí depois ele gravou alguns outros discos comigo, depois que eu comecei a mixar esse tipo de trabalho também. Mas, assim, eu gravei muito forró bom mesmo. O estúdio tem uma história de ter gravado também essa geração de forrozeiro também. Grande Joca do Acordeon. Gravamos um CD, rapaz, maravilhoso aqui. Cadê ele? Deixa eu ver se eu acho. Do meu amigo, olha aqui, ó. Livardo Alves e Parrá. Esse é um CD, meu amigo, que é muito bom, rapaz. Tem forró, tem samba, arranjo do Maestro Chiquito. Então, assim, eu gosto sempre de mostrar as coisas boas. Se você for ver, né, a gente tem muitas coisas boas. E também temos outros grupos que eu gravei, de bandas de música. Ó. Joaquim Pereira, o grande compositor das bandas, olha só. Eu tenho um CD aqui duplo que eu fui gravar a orquestra do Exército, lá na sala Joaquim Pereira. Fui fazer a gravação lá, mixei aqui no estúdio, gravei lá, e também tem o grupo Oitavano do maestro Marcelo Vilô também aqui nesse CD. É um CD duplo, com a obra de Joaquim Pereira. Então, assim, eu gostaria muito de poder fazer um programa só para mostrar os CDs e mostrar essa relíquia que a Paraíba tem. Se você for pegando, né, até finalizar, até chegar, você vê a Cam Brasil, DVD, aí depois passou para a época do DVD, né?
Sérgio, Tem também, desculpa. tem Sivuca, isso aí vamos botar para frente, né? Eu vou interromper, mas é só uma proposta. Fala. Já que você... JP Sax, olha só. A Certo. música instrumental, vamos falar da música instrumental? Vamos. A música da Paraíba, os anos 90, meu amigo. Você olha, falou JP aí que quer Sax. registrar. Veja, você quer registrar. Você lida com áudio e eu quero explorar você, eu quero aprender com você. E eu trabalho com vídeo. E se eu registrar você, tudo que você fala, imagina, a gente fazer um programa, um documentário, com certeza, cara, vamos curta-metragenzinha. Vou porque, aí e olha, gravo você, porque se você é o quiser. seguinte, a história da Paraíba, assim, eu sou um cara que estou falando porque eu participei disso aqui. Só que ela está toda aqui. Ela está toda aqui, está toda aqui. Está toda aqui, ó. Você vai vendo Forró Fest, vai vendo aqui, ó. Quarteto de Trombones. Olha só, esse disco 4+1 do Quarteto de Trombone é maravilhoso. Então, assim, a história da música paraibana, ela está nos CDs. Você está entendendo? Ela está nos CDs. Por exemplo, esse CD JP Sax, um século de saxofone. Maestro, 2 músicas do maestro Moacir Santos aqui. Rapaz, É impressionante a quantidade de trabalho que você você meu amigo, se eu te mostrar, olha a caixa. Sérgio. Essa caixa é só de alguns. Olha. Essa caixa aqui está cheio. Ó. Tem 3 caixas de CD aqui. É porque não dá para mostrar. Não dá Vamos tempo. fazer uma coisa com os fãs aqui. Eu acho que o Índio está dando uma ideia maravilhosa. Fala aí. Muito boa, muito boa. Um programa, o Índio vai gravar isso aí, não é? Porque é o seguinte, eu acho que vocês podem começar a pensar a fazer um trabalho em conjunto para divulgar em forma de áudio esse trabalho também, porque é muita coisa. Enfim, a gente fica... Me dá até pena, porque a live aqui a gente esticou para caramba. Lá, com certeza. Para falar que, nossa... Se for falar, meu amigo, ó, bem Brasil. O Brasil. Com certeza, mas. Sexteto Brasil. Isso aqui é o CD que Mano falou, eu acho. Né? Fantástico. Tem vários, cara. Rapaz, olha, por exemplo, se você pegar cada trabalho desse, dá para você falar uma história de cada um. Pode pegar, você pode fazer até o depoimento do grupo, que ainda tem muito, entendeu? Você Sim. pode pegar o meu depoimento, pode ver o CD, botar música de cada um. Então, assim, você pode ter vários programas. E uma coisa boa, a questão da música instrumental paraibana, cara. Música instrumental paraibana tem desde Zé Siqueira, né? Que formou, fez a orquestra sinfônica, entendeu? Então, assim, você tem uma história da música instrumental paraibana, Grupo Pongará, que era um grupo de Poti Lucena, tem Ave Maria, rapaz, os anos 90, né? Quarteto de Trombone, Zé Filho, Washington Espínola, aí BTE, JP Sax, vamos falando, Camerata Brasílica, Quinteto Tirapuru, Quinteto da Paraíba, vai falando. Aí depois tem a Orquestra Sanhauá, depois vai... Por exemplo, você vê, eu vou adiantar uma coisa aqui. O que é que o Maestro Sivuca fez? O Maestro Sivuca, quando veio para cá, eu acho que, por exemplo, ele sempre foi um cara, gravou os forró, gravou com todo mundo, mas o sonho dele, ele realizou. Ele realizou porque ele chegou na Paraíba dele, pegou vários grupos de instrumentais da Paraíba e fez um CD instrumental, um CD e um DVD. Você tira por aí, porque a história da Paraíba, o DVD Poeta do Som e o Terra Esperança, o CD. Ele pegou os grupos da Paraíba e botou no CD com as músicas dele. Você vê a história da Paraíba contada nesse trabalho de Sivuca. Assim, algumas das histórias, claro, tem outros grupos que não entraram, mas ele registrou em primeira mão tudo que foi feito nos anos 90. Entendeu? Anos 90 até 2005. E hoje em dia existem vários grupos que estão surgindo. A Paraíba, bicho, é um celeiro maravilhoso. Né? Você vê, a prefeitura criou a Orquestra Sinfônica Municipal. Se quiser, cria outra, que tem música para isso, não é, maestro?
Se quiser, cria outro. Músico bom tá cheio aqui. Não é? Você vê, rapaz, a Paraíba, o Nordeste, vamos dizer, Pernambuco também, o Rio Grande do Norte, Salvador. Então, assim, por que Salvador tem uma vantagem? Salvador tem uma vantagem porque tem mais dinheiro, claro. Então, a cultura tem mais dinheiro para eles produzirem mais. Mas se a Paraíba começar a pensar o contrário, rapaz, a gente pode passar todo mundo. Passar não, pelo menos igualar, né? Sérgio, Galo. estamos chegando agora no final da nossa live aqui, que, putz, daria para a gente ficar umas 1h30 aqui. Claro, muita mas história, claro. é uma pena a gente fazer tão rápido, falar, tem grupos que a gente podia falar, mas eu queria te ouvir agora, as tuas considerações finais, se você quiser falar também um pouquinho sobre esse momento da pandemia que você está vivendo, enfim, as considerações finais para a gente poder encerrar a live assim com você, né? Fazendo os pensamentos sobre trazendo a gente agora para esse presente e futuro. Fica à vontade, é tudo seu. Eu vi que tem 2 perguntas aí, mas eu vou finalizar aqui, tá bom? Quais são as perguntas? Não, você pode responder as perguntas também, não tem problema. Então veja as perguntas aí logo, porque aí eu finalizo mais em cima. Tem uma do professor Rossi, que Ô, você até professor falou. Rossi. Isso, você Meu até grande falou. professor Rossi. Aí, mano, falar de azeitona, né, mano? Pronto, eu vou falar de Rossi. Pode ser. Massa. Você falou rapidamente do curso, mas o que Rossi pergunta aqui é, assim, ele bota assim, gostaria de saber de Sérgio Galo o que significou para você fazer o bacharelado em contrabaixo acústico na UFPB. Tá. Rapaz, olha, eu primeiro tenho que agradecer a ele, né? Porque eu fazia um curso de engenharia mecânica, que a família não queria que eu deixasse, e ele era professor, assim, como era para todos os alunos, ele sempre foi assim. A gente chegava lá, tentava enrolar ele, não estudava direito, aí tentava ler a lição, aí ele fazia, meu rapaz, não é brincadeira, não estou aqui para brincadeira. Então, ele sempre foi assim. Então, assim, professor tem que ser assim. Professor tem que pegar no pé do aluno para o aluno desenvolver. Ele tem que desenvolver. Então, professor Rossi, para mim, foi uma das grandes pessoas que apareceu na minha vida em termos de tudo. Então, para mim, o bacharelado com ele, de eu ter enfrentado o baixo acústico, rapaz, não é brincadeira. Eu toco baixo elétrico, para mim, é tranquilo, não cansa, não sei o quê. Mas o baixo acústico, se eu passar uma semana sem dar um toque nele, eu vou pegar lá, eu fico todo doído. Aquela nota que estava saindo ali já não sai igual. Você tem que ir lá, dar uma aquecida antes para poder tocar o instrumento. Vocês que são trompetistas, vocês sabem disso, que o bico, para a gente no baixo acústico, é o mais difícil das cordas, né, maestro? É muito difícil. Exatamente. Você afinar, você tirar o som no instrumento para ele soar. Então, Rossi, para mim, foi um grande professor de me ensinar, de aguentar os alunos. A gente sempre foi brincalhão, eu, Cílio, Xisto, tinha Guil também, o grande Guil, o mimoso baixista. Então, assim, a galera, a galera, a gente tinha até um quarteto de contrabaixo, eu, Baetinho, Xisto, Cílio, que a gente era de baixo elétrico, não era acústico. E Rossi pegava, fazia a gente tocar o acústico e fazia a gente ensaiar. Até algumas apresentações a gente fez com quarteto, com acústico, né? Mas é uma dificuldade muito grande. O baixo acústico é um instrumento que a pessoa enfrentar ele no dia a dia, você tem que deixar de fazer um bocado de coisa para poder enfrentar ele. E Rossi, para mim, foi o cara que me ensinou tudo em relação a isso, me deu a força para entrar na Sinfônica, me deu a força para entrar para ser músico, e para mim eu agradeço a ele de coração tudo que ele fez por mim e por todos os alunos, que você pode ver que a maioria dos músicos contrabaixistas aqui passou por ele. É como a metalúrgica, por exemplo, e também a galera do violino passou por Jerko, também a galera das violas passou por Samuel. Então, assim, a gente tem esses gringos aí
que chegaram aqui e fizeram esse trabalho com a gente, ensinaram a gente, que a gente não sabia de nada disso, cara, não sabia de nada. E aí a gente foi aprendendo no dia a dia com essa galera. Muito obrigado, professor Rossi. Emanuel, tem mais? A última pergunta é tua, né? Tem sim, maestro. A última pergunta de um grande amigo nosso que divide o palco e várias histórias da gente, né? O professor Gilvando Pereira da Silva Azeitona, da UFRN, mas é paraibano de Itaporanga. Vou me benzer e vou tomar uma. Diga aí! Ele perguntou, Sérgio, sobre o que você analisa da produção musical da atualidade na Paraíba. Peraí, repete que cortou aqui. Como é? Mas como você analisa a produção musical na atualidade aqui na Paraíba? Tá, uma pergunta muito boa. Tá bom, eu vou voltar um pouquinho antes do que teve nos anos 90 até 2000, assim, rapidinho. Dos anos 90 até 2000, a gente teve uma produção para poder fazer os CDs. E faltou a divulgação e o investimento no artista. Mas está aí, a obra existe. Aí, de 2005 para cá, eu acho que 2010, né, para cá, esses últimos 10 anos, acabou-se isso. Acabou. O CD está acabando, não sei o quê. Então, assim, a gente tem as mídias sociais, os Spotify, o Denzel, as plataformas digitais que você bota a sua música hoje em dia. Só que você, para convencer a pessoa a escutar lá a sua música, você tem que fazer uma divulgação, uma história, tem que ter uma gravadora, tem que ter não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, hoje em dia, existe os meios de divulgação. Antigamente, a gente só tinha jornal ou televisão. Então, para você saber de uma coisa, você só tinha isso. Hoje, a gente tem vários canais para divulgar qualquer trabalho. Mas aquela questão de você ter tantas pessoas para assistir, não sei o quê, isso vai depender do dia, vai depender de muitas coisas. E você fazer sucesso, isso não existe, esse negócio de sucesso. O sucesso não existe. Existe a satisfação de você ter um trabalho profissional, certo? E que você possa mostrar a todo mundo, a seus filhos, seus netos, seus amigos, entendeu? E as pessoas que gostam de coisa boa. Por exemplo, essa questão da música atual que existe no Brasil e no mundo, eu nem falo, os funks da vida, os sertanejos da vida, eu acho que os músicos estão ganhando dinheiro deles. Mas eu tenho o direito de ouvir ou não. Eu vou lá, escuto. Quando a TV Globo está mostrando aqueles sertanejos nos intervalos, eu desligo, dou mute. Eu não sou obrigado a ouvir, mas os caras estão ganhando dinheiro deles, mas não comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem as escolhas hoje em dia. Então, a diversidade de artistas hoje em dia ela aumentou muito porque a divulgação está de graça. Entendeu? A divulgação está aí, está nas redes sociais, está. Mas você tem que fazer coisa boa. Para você, daqui a tantos anos, olhar aquele vídeo e ver, porra, aquele vídeo ficou massa. Aquele disco ficou arretado. Então, assim, se você fizer de bolo, ele vai estar de bolo a vida toda lá. E as pessoas, alguns vão criticar, alguns vão achar bom. Então, assim, essa geração Z, né? A geração Z é de 20 anos para cá, né, Maestro? Geração Z, né? Então, assim, essa geração Z, hoje em dia, ela... Infelizmente, os que são filhos de músicos, de artistas, de jornalistas, não sei o quê, eles se salvaram. Eles sabem escolher as coisas boas. Mas essa geração que está no meio da rua aí, com esses funks, com esses MC, com essa galera aí, essa geração é outra galera. Então, eu acho que a gente tem que procurar fazer a coisa que está do nosso lado. Então, o nosso lado é esse, é coisa boa. Então, eu vou procurar fazer coisa boa. Então, graças a Deus, esse tipo de trabalho que chega para mim, eu
converso com o cara, eu digo, olha, cara, é melhor você trabalhar com aquele cara ali, aquele produtor ali, que ele é mais nessa sua linha. Essa linha, para mim, a minha linha é mais outra história. Então, assim, não, eu dou força ao cara, mas não é meu tipo de trabalho e eu também não faço isso. Eu acho que está surgindo todo dia um grande cantor. Você pode ver nos big, como é o nome? Nos The Voice da vida. Pronto, o The Voice mesmo. Eu estou assistindo de vez em quando o The Voice dos velhos. Meu amigo tá dando uma surra na galera nova. Cada cantor, puta merda. Cada velho cantando maravilhoso, encorpado, interpretação. Meu amigo, a galera nova canta muito, mas a galera decora o que é, imita aquele cantor, não sei o quê. E cada velho é um artista. Então, você tira por aí. Então, o The Voice mesmo, esse The Voice 60, está mostrando justamente a diferença do que existe no The Voice atual com o dos anos 60. Então, essa galera que está lá com 60 anos é a cultura. A cultura é isso. Ver o tipo de música que eles cantam, ver a diferença do repertório do The Voice 60. Então, assim, o trabalho existe para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que procurar coisa boa. Ô, Sérgio, maravilha. Beleza. Você vou deixar agora para você os minutinhos para você dar suas considerações finais, falar sobre o que você quiser antes da gente rapaz. encerrar. Fica à vontade. Tá certo. Vai ter um vídeo aí do lance aí no final, né? Então, isso, eu vou avisar ainda, pessoal. Agradeço a vocês, galera. Eu gostaria mais de ter tocado mais, mas tudo bem. Vamos deixar para a próxima, né? Eu tinha mais tocar, duas músicas para também, tocar, rapaz, um chorinho e não sei o quê, mas beleza, vamos deixar para lá. Então, agradeço a você, Maestro, pelo convite. Agradeço ao grande Emanuel Barros, arranjador maravilhoso. Meu grande amigo Austin Lima, índio. Parabéns aí por você estar trabalhando nesse ramo também. E vamos abraçar a sua história aí, rapaz, de fazer esse vídeo aí, esse documentário aí, desses artistas que são verdadeiras obras-primas, rapaz. Eu estou dizendo a você. São verdadeiras obras-primas. Se você vá pensando aí, você pode vir até aqui que a gente combina. E a Orquestra Sinfônica Municipal, obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. Quando precisar de Sérgio Galo, eu estou à disposição, tá certo? Para a gente tocar com Leila Pinheiro, com Wagner Tiso, com quem quiser aí que a gente tá junto, tá certo? E obrigado aí vocês. E vamos para frente. E agora vamos tomar uma, né? Se você encontrar o Sérgio Galo, é a nossa referência em termos de produção musical, com música popular. Está sempre conosco na Orquestra Sinfônica Municipal. E eu agradeço de coração. Uma live podia ter durado mais 1h30, não ia fazer cansar ninguém. Mas, enfim, a gente tem que terminar. E eu agradeço muitíssimo a ele, o nosso convidado, aos nossos músicos da Sinfônica, ao Índio e Emanuel, e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias desse grande músico aí, do Sérgio Galo. Agradeço também mais uma vez ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, à Funjop, ao nosso assistente de produção da live, o Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim, pela parte técnica, também ao gerente da orquestra, Hector Rossi, que foi o professor de contrabaixo do Sérgio, Nayara Alves e a Daniela de Paco. Bem, para finalizar, nós vamos colocar agora um vídeo que o Sérgio deixou para mim, deixou para nós aqui na nossa live, muito bacana, e dura alguns minutos, um vídeo maravilhoso. Ouçam, então. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença e até a próxima.
Mas virou.